Muito bem, então, boa noite a todos, agora que está gravando, né, oficialmente. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do nosso projeto Ciência em Casa, que é um projeto de extensão do IFRJ Campus Volta Redonda, no qual a gente apresenta palestras todas as segundas-feiras, às 19 horas, sempre com temas relacionados à ciência e à educação. Então, nós temos procurado aí diversificar bastante os temas durante esse período de pandemia que nós estamos com as aulas suspensas, tá? Eu vou começar pedindo a todos os participantes que desliguem o áudio e desliguem o vídeo para a sala, né, poder ter uma boa transmissão. Então, quem estiver com o vídeo ligado e o áudio ligado, por favor, desligar para a gente ter uma boa transmissão. Tá? As perguntas podem ser feitas durante a transmissão, durante a palestra, e eu peço que vocês façam essas perguntas digitando lá no chat. Então, basta colocar a sua pergunta, em momentos que a nossa palestrante nos der uma brecha, a gente faz a pergunta para ela, passa o questionamento para ela, ok? A gente recomenda que vocês usem fones de ouvido, né, para ficar com um áudio melhor definido. Enfim, se vocês tiverem um fone de ouvido, vai ajudar bastante. Ao longo da apresentação, eu vou disponibilizar também uma lista de presença, um formuláriozinho onde vocês vão colocar o nome e o e-mail de vocês. Aliás, somente o nome, né, e vão dar sugestões para as nossas próximas palestras, né, para temas, sugerir temas, enfim. Deixa eu ver se tem mais algum aviso aqui antes da gente começar. Ok. Na próxima semana, a gente vai completar uma série de 10 palestras, então vai ser a nossa 10ª palestra na próxima semana. E para que não fique um período muito grande, a gente vai começar a emitir os certificados a partir da 10ª palestra, tá? Então, depois que a gente fechar a palestra da semana que vem, a gente vai enviar um certificado com a lista de todas as palestras que cada um de vocês participou, tá? Pode ser que vocês tenham participado de todas, mas tem alguns participantes que assistiram apenas algumas apresentações, tá? Muito bem. A palestra de hoje é sobre um tema muito interessante e que faz parte do nosso cotidiano. Então, é uma palestra relacionada aos relâmpagos, tá? Para falar um pouco mais desse tema, a gente convidou a professora Daniele Medeiros, a nossa ex-aluna do Instituto Federal, e que atualmente é mestranda no INPE. E ela vai falar um pouco sobre essa transição que ela teve da área de ensino. Então, ela se formou no nosso instituto no curso de licenciatura, e ela vai contar um pouco da trajetória dela e falar sobre como foi passar por um curso de mestrado na área de física, né? Vou falar aqui um pequeno currículo da professora e a gente já passa a palavra para ela. A professora Daniele é graduada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus Volta Redonda, no curso de licenciatura em Física. É também graduada pela Universidade Federal Fluminense, no curso de Engenharia Mecânica, e na área profissional participou do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que a gente chama de PIBID, no período de 2016 a 2018. Atualmente, cursa o mestrado em Geofísica Espacial no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, professora Daniele, seja bem-vinda, muito obrigada pela presença, por ter aceitado participar aqui das nossas palestras. Eu passo a palavra para você agora. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eita, como é que compartilha esse trem? Vocês conseguem ver a minha tela? Agora está aparecendo, vai aparecer. Sim? Isso, agora estamos vendo. Tá, como a professora já disse, meu nome é Daniele, e eu fiz licenciatura em Física, né, no Instituto, e eu saí do Instituto Federal e já automaticamente fui para o INPE, fazer mestrado em Geofísica Espacial lá no INPE. E eu fui para a área de eletricidade atmosférica, que são os relâmpagos. Mas o meu trabalho dentro do Instituto foi desenvolvido meu TCC na área de ensino, levando a física dos raios para dentro da sala de aula. Então, eu dividi a apresentação de hoje em duas partes. A apresentação do trabalho de conclusão de curso
e o projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo no INPE. Então, dar uma pequena introdução de como foi o PCC, a gente analisou o currículo mínimo e a gente verificou que que não tinha referências sobre o tema relâmpagos. E quando a gente olhou as orientações educacionais complementares, né, do currículo mínimo, o Parâmetros Curriculares Nacionais, o PCN do ensino médio, a gente encontrou a seguinte recomendação. Nessa perspectiva, em que se procura conhecer a fenomenologia da eletricidade em situações reais, o estudo da eletrostática ganhará sentido quando em referência a situações concretas, como, por exemplo, para explicar o papel dos condensadores, a função dos para-raios ou os perigos de choque elétricos. Então, o que a gente fez? A gente pegou todos os livros, né, os 14 livros aprovados no Programa Nacional de Livro Didático, e desses 14, a gente analisou só 10, a gente não conseguiu os outros 4 livros. E dentro desses 10, apenas 7 apresentavam o funcionamento dos para-raios. E apenas 3, eles discutiam a formação do relâmpago. Mas, assim, era uma discussão bem superficial mesmo de como o relâmpago acontece. São esses 3 livros que a gente apresenta aqui. E, assim, como a professora disse, é um tema que todo mundo tem contato, todo mundo já viu um relâmpago. Então, assim, é uma coisa que vem desde criança, esse medo, esse receio, né, do relâmpago. Então, o que a gente procurou fazer? A gente tentou compreender como funciona o processo de ensino, né, dos alunos. Então, a gente achou no Moreira a seguinte frase: a aprendizagem é dita significativa quando uma nova informação, conceito, ideia, proposição, adquire significados para o aprendiz através de uma espécie de ancoragem aos aspectos relevantes da estrutura cognitiva pré-existente do indivíduo. Isto é, em um conceito, ideias, proposições já existentes, em uma estrutura de conhecimentos ou de significados, com determinação do grau de clareza, estabilidade e diferenciação. Então, eu não sei se vocês já escutaram isso quando criança, que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Então, assim, a gente aprende algumas coisas relacionadas aos relâmpagos de ouvir os nossos antigos falando, por exemplo, tampar o espelho quando chove, pode cair um relâmpago na casa se tiver o espelho descoberto. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo de criança, mas a gente vai lá na frente ver que não é bem assim. Então, a gente tenta entender quais são os conhecimentos prévios dos alunos. A predisposição para aprender, a gente vê o conhecimento prévio, a gente tenta levar para a sala de aula um material que facilite a aprendizagem, para chegar a uma aprendizagem significativa. Foi o que a gente fez durante o TCC. Então, segundo o Correia, os mapas conceituais são frequentemente utilizados para identificar os conceitos prévios dos alunos, para acompanhar o processo de mudança conceitual ao longo da instrução, para verificar a organização dos conceitos numa disciplina. Além disso, pode ajudar no processo de arquivamento e compartilhamento de informações obtidas. Então, o que a gente fez? Nós desenvolvemos uma sequência didática, onde a gente tentou identificar qual era o conhecimento do aluno antes. A gente passou por eles leram um texto, a gente levou um texto para eles lerem, e durante a apresentação do texto, durante a leitura do texto, eles responderam um questionamento, e depois a gente passou por mapas conceituais para verificar se realmente os alunos estavam entendendo ou não o que a gente tinha acabado de explicar, se eles tinham assimilado a informação nova. Então, o texto didático ele foi dividido em 3 partes. Como a nuvem de tempestade é formada e como se inicia o processo de formação de relâmpagos, a função e o funcionamento dos para-raios, é possível um raio cair 2 vezes no mesmo lugar? E concluímos apresentando um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sobre a incidência de raios que caem no Brasil e como se proteger dos raios. Aqui eu mostro, e eu vou deixar depois disponível o link para vocês pegarem o texto, caso vocês tenham interesse, né, Vocês conseguem ver o texto? Professora? O texto que você está compartilhando com a gente? Isso, dá dando para ver? Sim, sim, estamos vendo. Então, a gente passa, então, para o texto, a gente dá esse texto para os alunos, e eu vou disponibilizar o texto depois para vocês fazerem o download. Que a gente vê a formação das nuvens, a altura que eles começam a se precipitar, e aí é um texto bem grande, é interessante, então, procurar para ler depois. Então, mas o que são os relâmpagos? Mas antes de entender o que é o relâmpago, a gente passa pela formação das nuvens, né?
que a gente estudou lá quando era criança, que tem que chover, tem que ter temperatura, aquele vapor sobe, e aí geram as nuvens. Então, a gente precisa de temperatura, umidade do ar, instabilidade atmosférica e o aquecimento solar. É o que eu falei, o calor é irradiado pelo Sol, atinge a superfície da Terra e vaporiza a água. Este vapor de água, para entrar em regiões com temperaturas mais frias, ele se condensa, formando minúsculas gotículas de água e formam as nuvens. Para que haja nuvem de tempestade, que é essa cumulonimbus que está aqui do lado, que ela tem um topo praticamente plano aqui, e tem essa parte mais afinada, é uma cumulonimbus, é nessa nuvem que ocorrem as descargas, né, os relâmpagos. E para que haja essa nuvem, a gente tem que ter também a chegada de uma frente fria. Então, a gente precisa de temperatura, umidade do ar, instabilidade atmosférica e a frente fria, para que haja relâmpagos. Por isso que, geralmente, os relâmpagos acontecem aqui no Sudeste, no verão. É muito difícil a gente ver relâmpago no inverno. Pode acontecer, mas é muito difícil. Então, dentro das nuvens, existem gotículas de água, cristais, gotículas superesfriadas, flocos de neve e granizo, e devido à grande velocidade dos ventos ascendentes e descendentes dentro da nuvem, aqui a gente vai ter vento para cima e vento para baixo, essas partículas que estão dentro da nuvem, elas vão se colidir, e através da transferência de carga elétrica entre elas acabam eletrificando as nuvens. Então, antigamente, se acreditava que as nuvens, elas tinham uma polaridade, né? O solo é polaridade positiva e negativa, o solo era neutro, e aí a nuvem descarregava toda a eletricidade para o solo. Isso era a teoria, né, a teoria clássica da formação dos relâmpagos. E mais tarde, a gente estudando, a gente descobriu que a nuvem é dividida em partes de positivos e negativos. Geralmente o centro tem um centro positivo bem pequeno embaixo, um negativo grande ao centro e um positivo em cima. E ela troca, quando ocorre a eletrificação da nuvem, essas partículas, a Terra também vai ficar eletrificada. Então vai ficar uma carga positiva em cima e carga negativa mais ao centro. Então, as cargas elétricas geradas são abundantes e produzem um campo elétrico muito grande, tanto dentro quanto fora da nuvem. E é o que vai acontecer aqui, ela vai eletrificar o solo, e quando esse campo ele atinge um valor muito intenso, você tem a quebra da rigidez elétrica do ar, e aí começa a propagação dos relâmpagos. Voltando aqui rapidinho, essa propagação, a gente descobriu que ela é bidirecional. Ela vai começar entre o centro de carga, ou positivo e negativo, ou negativo e positivo aqui, e ela vai se propagar até o solo. E vai haver uma troca de cargas. A carga que está aqui na nuvem, vamos supor que seja um relâmpago negativo, vai sair da parte negativa, e ele vai ao solo e vai levar carga positiva para a nuvem, e a nuvem vai transferir carga negativa para o solo. Então, os raios, eles são classificados em que não tocam solo, que são de 80% a 90% dos casos, e os que tocam solo, que são de 10% a 20% dos casos. E os que não tocam solo é o relâmpago intranuvem, que é o que fica somente, né, dá para ver pela figura A, ele fica no céu, ele se propaga no céu. E os que tocam solo, eles são classificados como descendente, que é o nuvem-solo, na figura B, ele desce até o solo, e os relâmpagos ascendentes, eles sobem até a nuvem. Então, aqui tem um esquema mais ou menos de como é todo o processo que eu já vim falando. A gente tem a nuvem de tempestade, como no Nimbus, nós temos a separação de cargas dentro dessa nuvem, e começa uma pequena descarga entre os centros de carga. Essa descarga ela vai se propagar tanto para cima quanto para baixo. Ela é bidirecional, e quando ela sai da parte de baixo da nuvem, você tem um líder escalonado. Esse líder escalonado, ele vai se propagar, quebrando a rigidez elétrica do ar, e vai até que encontre um líder ascendente, um líder conectivo, com carga oposta ao dele. Não dá para ver porque é muito rápido, a gente consegue ver somente com câmeras de alta velocidade, e eles vão se conectar, vai ter o processo de conexão, e ocorre a primeira descarga de retorno. E aí ela vai ficar um tempo conectada, ela vai se dissipar, vai continuar se propagando dentro da nuvem, tendo outras quebras de rigidez elétrica dentro da nuvem. Nós temos o líder contínuo, que é quando ele se dissipa, isso dá para ver em câmeras de alta velocidade,
E ali, quando essa carga que estava se propagando aqui, essa descarga, ela se conecta ao canal antigo, nós temos um outro líder conectivo descendo, e ali a gente vai ter uma segunda descarga de retorno. O que eu não falei é que, geralmente, os relâmpagos positivos, eles têm apenas uma descarga de retorno, e o relâmpago negativo, ele tem mais de 3 a 5, mas a gente conseguiu pegar um relâmpago que teve 29 descargas de retorno. Então, assim, não dá para estipular, mas, em geral, é de 3 a 5 descargas de retorno. Então, aqui, a gente vê quadro a quadro de um relâmpago descendo, um líder escalonado, ele vem se propagando, e aqui há o aumento da rigidez, há o aumento do campo elétrico, e a gente começa uma pequena ionização aqui na ponta do para-raio, e ele vai se propagar, vai aumentando. Aqui nós temos o que, né, não conecta ao líder descendente, líder escalonado, a gente chama de LANC, que é o líder ascendente não conectivo, e o líder que se conecta, que foi o do segundo prédio, vamos chamar de líder ascendente conectivo. Essas imagens foram capturadas do edifício que a gente estudava lá em São Paulo. Então, como foi o procedimento didático? A gente desenvolveu a atividade numa turma dentro do Instituto Federal de Automação, com 56 alunos, com faixa etária entre 15 e 18 anos. Então, a gente aplicou nas turmas em 2018, turma 2, 3 e 4, do terceiro período, para ficar mais fácil para a gente discutir sobre a turma. Então, a atividade 1, a gente vai perguntar para os alunos, antes da gente falar qualquer coisa sobre relâmpagos, antes de apresentar o texto didático sobre relâmpagos, a gente vai perguntar para eles o que eles sabem sobre relâmpagos, né? E o que estão envolvidos na formação dos relâmpagos. A segunda parte é quando a gente dá o texto didático para os alunos, eles leram o texto didático e eles vão responder como ocorre a formação de relâmpagos, qual é a principal função dos para-raios, qual fenômeno físico ocorre em um para-raio durante uma tempestade. Eu não falei anteriormente, mas tem o poder das pontas, né? As cargas, elas se concentram na parte mais fina, né? Na parte pontiaguda. Pode acontecer em volta do prédio, nas laterais? Pode, mas aí o campo elétrico tem que estar bem intenso mesmo. Por exemplo, se eu estiver numa praia e estiver tendo descargas atmosféricas, o que vai acontecer? Se eu der tchauzinho para a pessoa que está lá dentro da água, eu posso levar uma descarga atmosférica. Então, assim, eu funciono como um para-raio, nesse caso. E a atividade 3, a gente já tinha apresentado o texto didático, a gente já tinha discutido sobre o assunto, a gente pediu para que eles fizessem um mapa conceitual sobre o tema relâmpagos, para a gente ver o que eles tinham realmente guardado, né, aprendido com aquela atividade que a gente deu diferente. Então, a gente dividiu em categorias. A primeira atividade foi a categoria 1, os alunos escreveram em tópicos, apresentando os conceitos de forma aleatória, escrevendo o que viesse em mente e pontuando os fenômenos físicos envolvidos na formação de relâmpagos. Na categoria 2, os alunos escreveram os conceitos que acreditavam fazer parte dos fenômenos físicos envolvidos, descreveram passo a passo como ocorre a formação de relâmpagos dentro das nuvens e falaram da diferença de potencial entre a nuvem e a Terra, que faz com que o raio desça para se descarregar no solo. Esse descarregar, né, a gente viu que não é bem assim, eles trocam calor entre eles. E na categoria 3, os alunos escreveram os conceitos, porém, ao tentar explicar o fenômeno, eles acabaram fazendo uma relação errada. Tentaram explicar o fenômeno, mas faz uma relação como, por exemplo, a troca de calor, entre outros. Então, assim, a gente dividiu em 3 categorias as respostas que a gente recebeu dos alunos, e a gente colocou num gráfico o que a gente conseguiu analisando as 3 categorias. Então, a gente identificou que a maioria foi de 60,7% do entendimento em relação ao que eles escreveram, né, dos fenômenos físicos. Então, a atividade 2, nós dividimos também em 3 categorias. A primeira categoria, os alunos escreveram as respostas completas, mais elaboradas, apresentando todos os processos mais importantes da formação dos relâmpagos. Na categoria 2, os alunos apresentaram respostas parciais, menos elaboradas. Descreveram de forma sintetizada os processos de formação dos relâmpagos. E na categoria 3, os alunos descreveram o processo, faltando uma ligação entre os fenômenos,
relacionar a formação dos relâmpagos apenas com as nuvens, como se não houvesse todo um fenômeno físico envolvido na formação de relâmpagos. E aqui a gente também dividiu em 3 categorias. A categoria 1 foi a mais alta, a categoria 2, 14,3 e 19,3. Então, a segunda questão também foi dividida em 3 categorias. Na primeira categoria, os alunos exibiram respostas completas, mais elaboradas, apresentando a principal função dos para-raios e o fenômeno físico que ocorre no para-raio durante as tempestades. Então, explicar todo aquele processo do poder das pontas e tudo mais. Na categoria 2, os alunos apresentaram respostas mais diretas, descrevendo a função dos para-raios e o fenômeno físico que ocorre. E na categoria 3, os alunos iniciaram a descrição da função dos para-raios, porém, eles se confundem ao explicar. Então, a categoria 1 ficou com 42,9%, a 2, 46,4%, e a terceira, 10,7%. Então, ali a gente já tinha apresentado, né, as atividades iniciais. Primeiro a gente tentou descobrir o que eles sabiam, na segunda a gente deu um texto para eles lerem e eles respondiam, e aí a gente passou, né, a explicação dos fenômenos que ocorrem. Eles tiraram dúvidas durante a explicação, e a gente deu a terceira atividade, que foi o mapa conceitual. O mapa conceitual a gente dividiu em 4 categorias. A primeira, eles colocam o relâmpago no topo e vão dividindo como ele funciona, que é mais ou menos esse aqui da categoria 1. Na categoria 2, eles colocam geralmente os relâmpagos no centro e ali vão distribuindo quais são os fenômenos que ocorrem durante a tempestade e a formação dos relâmpagos. Na categoria 3, eles colocam em cima, mas vão fazendo uma ligação apenas com som, trovão, corrente. E na categoria 4, eles explicam de uma forma mais, como vou dizer, mais direta, porém eles não mencionam em nenhum momento a formação dos relâmpagos. E aí a gente ficou com as 4 categorias: a primeira 19,6, a segunda 25, a terceira 46,4 e a quarta com 9%, que foram que fizeram sem explicar direito como, né, sem relacionar os relâmpagos. Então, o que a gente tirou de conclusão na apresentação né, na obtenção desses dados? A gente viu que tem uma vantagem de sair de uma aula tradicional. A importância das discussões geradas após a leitura do texto foi bem interessante. Os alunos, eles participaram bastante, tiraram bastante dúvidas. E analisando as questões dos mapas conceituais, foi possível verificar que os alunos aumentaram seu conhecimento sobre o assunto proposto. E a sequência didática atingiu o objetivo, que era de levar um texto com um tema diferente, interessante, e que faz parte do cotidiano dos alunos. Professora, tem alguma pergunta? Daniele, no chat a gente não tem uma pergunta, mas eu gostaria, assim, de te fazer uma pergunta complementando o que você apresentou. Eu queria saber se, na sua opinião, as concepções alternativas, né, elas têm uma forte influência nessa compreensão dos alunos sobre as descargas elétricas, sobre os raios. Quer dizer, eles ainda saem dessa aula, pelo menos na experiência pela experiência pela qual você passou. Você acha que essas concepções, elas ainda persistem, mesmo após a sua aula ter explicado muito bem, ter feito esse esquema do mapa conceitual? Qual que é a tua visão em relação à persistência dessas concepções alternativas? Então, o engraçado da concepção alternativa, que é uma coisa que a gente vem trazendo desde criança, né? É o que a gente aprende dentro de casa, com os vizinhos, com a família. Então, assim, é um pouco difícil, sim, tirar uma concepção que o aluno já tem, né? Ele já vem agregando aquilo ao longo da sua vida. Mas, assim, em relação ao texto, a gente notou muito, foram poucos os alunos que realmente ainda continuaram com aquela concepção antiga. Então, eu acho que valeu a pena, sim, levar um texto diferente para a sala. Alguns alunos, com certeza, devem ter saído ainda com alguma dúvida, porque foi uma única aula para a gente apresentar um tema que é gigantesco. Tem muita coisa sobre relâmpagos, muita coisa interessante para se falar sobre relâmpagos. E, assim, mas eu acho que a sequência didática, ela atingiu realmente o objetivo, que era de levar uma aula diferente, com um tema que todo mundo conhecia, e de tirar um pouco aquelas concepções que os alunos tinham ao longo de sua vida.
Então, assim, eu acho que vale a pena, sim, levar um texto, levar um assunto diferente para dentro da sala de aula. E que faz parte da física, né? A gente, na hora que vai falar, fala assim, mas estudar relâmpago, mas relâmpago tem muita física envolvida no relâmpago. Então, assim, é interessante, sim, levar para a sala de aula, e eu acho que conforme os temas foram sendo levados, né, forem levados para a sala de aula, a gente vai tirando um pouco aquelas concepções alternativas dos alunos. Expliquei? Ok, muito legal. Só pedir para o pessoal, então, né, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar no chat, pode fazer a pergunta ali. Se quiser depois fazer a pergunta abrindo o áudio, é só escrever ali, quer perguntar, e aí a gente passa a palavra para que você possa fazer a sua pergunta, tá bom? Lucas Oliveira quer perguntar. Sim. Isso, Lucas. Pode abrir o seu áudio, então. Obrigado, professor. Professora, Eu já fiquei com muita dúvida, assim, principalmente sobre relâmpago. Tem diferença, assim, com o ar mais seco, com bem mais umidade, se pode dar? Ou se tem mais... Se pode dar mais raio, mais tempestade? Se Assim, o tempo pode ser está bem seco, então não, porque a gente precisa da umidade do ar. A gente precisa que o tempo seja bastante úmido, que tenha uma frente fria chegando, para que tenha a formação dos relâmpagos. Uhum. Você pode notar que, por exemplo, o inverno é muito seco. Uhum. Então é por isso que a gente não tem quase relâmpagos no inverno. Desculpa, no inverno. Antes de voltar para casa, eu fiquei presa 3 meses em São José, só para explicar. E aconteceu o relâmpago em junho. Então, assim, a gente levou até um susto, porque chegou alerta de tempestade para a gente. E, assim, como assim tempestade em julho? Mas estava chegando uma frente fria muito forte em São José, e foi aonde trouxe aquela umidade toda que precisava. Estava muito quente em São José. Chegou a umidade, chegou a frente fria, e aí nós tivemos uma tempestade. É um evento isolado, mas aconteceu. Sim, eu tô te perguntando porque teve um experimento que eu tava acompanhando. Eu tava acompanhando na sala de aula de ensino médio. Aí as meninas foram fazer aquela experiência do eletroscópio. Sim. Aí a professora olhou pra gente e falou assim, gente, se o tempo tiver úmido, não vai rolar não, hein? Tá mais seco. Aí eu olhei assim, fiquei com dó dela, falei assim, gente, eu sei que o experimento de vocês é massa, mas não vai dar pra fazer não. Aí é por isso que eu fiquei na minha cabeça, eu falei assim, não, tem que ser um tempo mais seco. Então, não, a gente precisa de umidade. Para ter tempestade, para ter aquela formação, é porque a gente tem que ter uma nuvem específica para ter a tempestade, né? A gente precisa de uma cumulonimbus, e ela vem toda cheia de alguma outra coisa. Então, a gente precisa de temperaturas altas, umidade no ar, precisa de uma frente fria chegando. Então, assim, para ter a tempestade mesmo, a gente precisa de outros fatores, e tá seco o tempo não influencia. A variação no caso da temperatura das nuvens, assim. Sei que tem que ter a frente fria, mas a nuvem com umidade, ela tem que ser numa temperatura mais alta? Como funciona essa parte? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma nuvem, ela tem níveis de temperatura, né? Uhum. E a cumulonimbus, ela chega, se não me engano, eu posso falar besteira, não posso falar besteira aqui, mas até mais ou menos menos 0 graus. Então, ela tem uma região de temperatura alta e vai chegar numa parte de região de temperaturas muito frias, que é por isso que tem as gotículas de gelo e tudo mais. Então, assim, ela precisa, que eu falei com você, de ter tem que ter todo um processo para que tenha essa nuvem específica para gerar uma tempestade dentro dela. Então, assim, tem que ser uma nuvem como no Nimbus, tem que ter umidade no ar e tem que ter uma frente fria chegando. Que aí vai levantar essa nuvem, eu vou ter aquela velocidade dos ventos ascendentes e descendentes dentro dela, que vai aumentar a nuvem ainda mais, Que e vai aí fazer eu ela vou ter uma fritar mais. tempestade. Isso. Entendo. Saquei. Obrigado, professora. Que isso? Mais uma pergunta, professora? A gente tem mais uma pergunta aqui da Paula Gomes. Ela diz o seguinte: qual a principal influência da quantidade de descargas? Como assim? Se eu entendi a pergunta, vai depender de como vai estar o campo elétrico nessa região, e vai depender de qual parte da nuvem surgiu esse raio.
É isso a questão da multiplicidade de raios? Quantas descargas vão cair? Ela disse que é isso mesmo. É isso mesmo? É a quantidade de raios, né? Então, vai depender... Hã? Não, pode falar. Vai depender de onde saiu esse raio, que raio é e como vai estar o tempo também, né? Porque aquilo que eu falei antes, vai ter que estar úmido, então tem que seguir toda uma regra para ter uma tempestade com relâmpagos. E aí vai depender de como tiver essa nuvem, como ela estiver carregada. Quanto mais carregada ela tiver, ela vai gerar mais descargas. Ok. Tem uma pergunta aqui agora do João Carlos Martins Alves. É verdade que os relâmpagos ascendentes são menos frequentes? Por quê? Sim, os ascendentes são menos frequentes porque a gente precisa que tenha um raio negativo antes para disparar um raio ascendente. Geralmente acontece em 1% dos casos raio ascendente. O campo elétrico na Terra tem que estar muito intenso para que haja um raio ascendente. A gente filmou alguns raios ascendentes no Pico do Jaraguá, que era para onde as câmeras ficavam apontadas no INPE, que a gente estudava o P1 e P2, e aí o Pico do Jaraguá. Então, de vez em quando, tinha um raio ascendente no Pico do Jaraguá. Então, ele vai depender de como a nuvem está, de qual a intensidade dessa tempestade, como está carregada a nuvem, e a gente precisa que um raio negativo passe antes, próximo, para iniciar um líder ascendente ou um líder conectivo, para ter um ascendente que se propaga até a nuvem. E aí vai haver a troca de calor, a troca de carga, assim como ocorreu com um raio negativo que cai no solo, direto no solo. Eles vão trocar cargas, ele vai levar carga positiva para a nuvem e vai trazer carga negativa para o solo. Tudo bem? Ok, acho que respondeu. Coloquem aí no chat depois, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem colocar ali no chat. Ele está falando obrigado, acho que ele respondeu a pergunta sim. Tá. Não temos mais perguntas, acho que você pode prosseguir. Tá, então eu vou para a segunda parte, então, que é a parte do projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo no INPE. Então, qual é o objetivo do meu trabalho? A gente vai usar uma modelagem tridimensional para tentar estudar os relâmpagos descendentes e como eles se comportam próximos às estruturas, analisar a física envolvida durante a propagação do relâmpago até ele se conectar a um para-raio ou não, e discutir o papel da tortuosidade do canal. Né, quando a gente vê uma imagem de um relâmpago, a gente vê que ele é todo picotadinho, então ali é a tortuosidade dele. É muito difícil ter um canal todo reto, então geralmente os relâmpagos são tortuosos, que eles vão quebrando a rigidez elétrica do ar até chegar no solo. E apresentar que distância ocorre a produção de LAC e LANC. Infelizmente eu não consegui nenhum LAC, nenhum líder ascendente conectivo, então eu só vou falar do LANC no meu trabalho, que são os líderes ascendentes não conectivos. Entre estrutura e líder escalonado, e estimar a velocidade dos líderes em 3D. E a gente vai tentar contribuir para os estudos sobre a produção do raio-x oriundo de relâmpagos. Então, o raio-x, eles são partículas de alta energia, e esses estudos vêm sendo desenvolvidos a partir de 2000, e tem esses pesquisadores, Moore, Duale, Howard, Malak. Então, assim, o raio-x, a gente conseguiu detectar raio-x pela primeira vez no Brasil, no dia 16 de dezembro de 2018, os nossos equipamentos. Então, foi a primeira vez que a gente conseguiu detectar raio-x aqui no Brasil. Esse aqui é o instrumento de raio-x, esse é o com cobre e esse é o sem cobre. Ele fica tampado, né, ele não pode entrar nem nada dentro desse equipamento, aqui a gente estava trocando as baterias quando tirou a foto, e esse equipamento já está dentro do INPE. E para a gente fazer uma reconstrução do canal em 3D, ele só foi possível mesmo depois do melhoramento das câmeras, e a gente tem as pesquisas dos professores, né, dos pesquisadores do Eber, do Lu, do Liu, do Gal. Então, essas pesquisas que eles desenvolveram na reconstrução de canal são papéis superiores a 70 metros de altura, e aqui a gente está fazendo para prédios, edifícios residenciais, então tem menos de 50 metros, menos de 60 metros de altura. E esse aqui são os dois prédios que a gente estudava anteriormente. Para que a gente tenha uma reconstrução em 3D, a gente precisa que tenha duas câmeras em posições diferentes, num ângulo mais ou menos de 90 graus,
Então, ele vai olhar aqui e essa câmera vai olhar aqui. Então, a gente vai conseguir fazer reconstrução 3D do canal. E a gente precisa estudar também um pouco de sistema de proteção contra descargas atmosferas. Então, segundo o INPE, em 2019, no Brasil ocorreram 78,8 milhões de relâmpagos descendentes por ano, e são registrados 2.044 vítimas fatais entre 2000 e 2017. E o primeiro sistema de proteção foi desenvolvido por Benjamin Franklin, em 1752, e ficou conhecido como sistema de barra Frank. Aqui, só mostrar para vocês, aqui tem uma imagem com 2 lanques, esse daqui virou um lac depois. Então, esses foram os prédios que a gente estudou durante 12 anos. Então, o para-raio ele é dividido em método do ângulo de proteção, que é geralmente utilizado em casa. Eu tenho um ângulo de proteção, quanto menor o ângulo, mais para-raios eu preciso ter. E tem a proteção também das linhas de transmissão, porque geralmente caem raios nessas linhas e tem a queda de energia, então a gente precisa de uma proteção nessas torres. Tem o método eletrogeométrico, que se cair o relâmpago atingir a área BC, ele vai se conduzir para o condutor horizontal, vai dissipar no solo, e se cair de A a B e de C a D, ele vai se dissipar direto no solo. E tem o método da esfera rolante, que quando a gente tem um edifício maior, ele vai cobrir algumas partes do edifício e vai ter alguns pontos que ele não vai cobrir. E quando tem uma região maior, é o menor, que são as casas, a gente vê que ele protege todas as 3 partes da residência. Então, a instrumentação. Aqui, na primeira imagem, nós temos o P1 e o P2, eram onde estavam instalados o equipamento, e aqui ao fundo, o Pico do Jaraguá, onde a gente filmou alguns raios ascendentes. E aqui é a imagem das novas fontes de estudo agora, que é a caixa d'água dentro do INPE, e a torre da antena, que é dentro do INPE também. Então, durante o mestrado, eu fiquei responsável pelas câmeras de alta velocidade. Então, a gente tem 3 câmeras V9, a gente tem uma câmera V711, a gente tem 2 câmeras, a MV1 e a MV2, a gente tem uma câmera V2012, que é a mais nova que chegou, ela faz 140 mil frames por segundo, a gente tem algumas câmeras de vigilância, e a gente tem algumas câmeras também, essa daqui é a câmera D800. Então, a gente conta também com a ajuda das redes de detecção atmosféricas, das descargas atmosféricas, que tem a Brasil Data, que cobre todo o Brasil, né, para saber onde o raio caiu, e a gente tem a RINDAT, que tem alguns pontos aqui, onde a gente tem detectores instalados. Mas para que serve essa rede de detecção? Quando ocorre um raio, a gente precisa saber onde esse raio aconteceu, porque a gente filmou o raio, mas a gente precisa saber realmente onde ele caiu. Então, assim, a gente conta com essas redes porque eles nos trazem latitude e longitude e o pico de corrente que o raio chegou ao solo. Ou não, né? Então, esses são os 2 prédios que a gente estudou durante esses anos, o P1 e o P2. A gente tinha uma câmera, a D800 ficou um tempo aqui no Banfrute, a V9 também ficou aqui, e a gente tinha a casa do BN, as outras câmeras. Então, do BN até o edifício a gente tem 200 metros, e da Banfrute até o edifício a gente tem 445 metros aproximadamente. Então, para a gente conseguir fazer essa reconstrução do canal, a gente precisa das coordenadas, tanto de localização quanto geográficas das nossas câmeras. Então, a gente tem a câmera V711 e a D800, latitude e longitude, o X, o Y e a localização dela. E a gente tem os prédios, P1, P2 e o P3, eu vou mostrar o P3 depois. A latitude e longitude, X, Y, Z, são as coordenadas de localização. E aí, em 2019, a gente começou a trazer os equipamentos para São José, porque começou a ficar muito custoso a gente caindo para São Paulo para fazer manutenção pequena nas câmeras. Então, a gente veio para dentro do INPE, esse aqui é a torre da antena, esse aqui é a caixa d'água dentro do INPE. Aqui a gente tem uma imagem aérea, a torre do DCTA, não é dentro do INPE, aqui a gente tem o CCST, que é dentro do INPE, a caixa d'água antena, a gente colocou uma câmera no ADC, 2 câmeras no CEA, e uma câmera no LIT, que é aqui atrás. A gente tem uma câmera aqui também.
Então, a gente também precisou dessas coordenadas de localização, aonde estão as câmeras, quais são as câmeras, latitude e longitude, e a localização XYZ. O Z, ele está apagado, não tem nenhum posicionamento, porque a gente teve esse problema agora da Covid, então eu não tinha pegado ainda o Z da localização das câmeras, nem da caixa d'água da antena. Então, esse aqui, por enquanto, ficou parado devido a essa confusão toda. Então, quais são os possíveis eventos para reconstrução? A gente tem os eventos de São Paulo, que é o dia 20/3/2018, que foi o único raio que a gente viu realmente onde ele caiu, a gente sabe onde esse raio caiu. Então, assim, ele é perfeito para fazer reconstrução do canal. A gente tem do dia 16/12/2018, que foi o do raio-x, que é o que mostra a imagem aqui. A gente descobriu que foi essa parte que gerou raio-x nos nossos detectores, em cima do P2. E tem do dia 11/1/2019, que também foi em São Paulo, nesses 2 horários. E aí a gente conseguiu um evento dentro de São José durante essa campanha de 2019, finalzinho de 2019 a 2020. E a gente conseguiu esse único raio, que 2 câmeras pegaram esse raio. Então, são os 3 eventos que dá para fazer uma reconstrução do canal em 3D. Então, a gente precisa de um algoritmo. E como é que funciona esse algoritmo? A gente tem que pegar a imagem da câmera, que a câmera captou, tirar um print, pegar uma foto dessa câmera mesmo, e aí a gente vai pegar e vai traçar ponto a ponto em todo o canal para pegar os pontos X e Y desse canal. E aí a gente utilizou o bloco de notas para ir colocando as informações durante a coleta desses dados. Então, assim, tem que ter uma paciência, vamos dizer assim, muito grande para pegar ponto por ponto, para que o raio saia perfeito na hora de fazer a reconstrução do canal. E o algoritmo é dividido em algoritmo principal e algoritmo auxiliar. No algoritmo principal, a gente vai entrar com os dados de entrada da câmera rápida e a entrada da câmera auxiliar, né? Uma rápida está numa posição, a câmera auxiliar está em outra posição. A gente precisa do ponto do para-raio e da câmera rápida, então a gente vai pegar o centro da imagem da câmera para pegar esses dados, e o ponto de referência onde estão os para-raios. Então a gente tem que pegar o ponto de referência da câmera e o ponto de referência do para-raio, isso em X e Y. Então entra aqui no PRR e no PRA. A gente tem as informações básicas, que é o ângulo azimutal, as características da câmera, qual é a resolução da câmera. Então, assim, entram tudo nessa parte de informação. E a gente tem o RES, que é o ponto de impacto realmente que caiu o raio. E no algoritmo auxiliar, a gente entra com as coordenadas P1 e P2, a gente entra com as variáveis P1 e P2, que são as coordenadas X e Y no ponto de impacto da câmera rápida auxiliar. O PR1 e PR2 é o mesmo do PRR e PRA, e as informações que também são a mesma do algoritmo principal. E aqui na imagem eu mostro como ficou esse raio do dia 20/3/2018. Esse não foi feito no MATLAB. Então, os primeiros resultados. A gente pegou, então, analisou essas imagens, pegou ponto a ponto desse canal. Essa é a imagem da câmera do Beni, que é a câmera 1, que foi a V711 que capturou essa imagem. A gente consegue ver toda a propagação do raio, e aqui a gente tirou o tempo. E aqui é uma foto da D800, então a gente pegou ponto a ponto também. Ela tá estranha assim, porque eu tive que mexer na imagem para conseguir enxergar o canal do raio. E a gente pega ponto a ponto também para montar no bloco de notas para a gente ter os pontos. Então, aqui está o P2, o P1 está escondido aqui atrás, tem o P3, o P4 e o P5. Esses prédios foram construídos bem depois. Então, assim, quando eu entrei no INPE, esses prédios estavam quase terminando de serem construídos, e isso acabou prejudicando um pouco a nossa visualização onde estavam os equipamentos, porque estava aqui o equipamento. Então, começou a não valer muito a pena você ficar indo em São Paulo, sendo que a gente tinha outros 3 prédios para competir com raio descendente. E aqui a gente tem a imagem do LANC, que é a primeira reconstrução que a gente conseguiu fazer em 3D, desse raio descendente, que foi do dia 20 de março, que foi o primeiro que eu mostrei.
Então, a gente sabe onde esse raio caiu, ele caiu num poste, a 85 metros de distância do P3, ele caiu cá na frente, e a gente conseguiu a visualização tanto da câmera 1 quanto da câmera 2 desse raio. Então, aqui, a gente tem a reconstrução do canal, depois de todas as informações serem passadas para o MATLAB, e a gente tem aqui, eu coloquei ele rodando aqui só para ficar mais fácil a visualização do canal em 3D todo. Mas por que estudar a reconstrução do canal? Se a gente estudar a reconstrução do canal, a gente sabe qual foi o percurso que esse raio andou, né? Qual foi a trajetória dele até ele atingir esse para-raio. A gente consegue explicar se realmente esse raio-x é detectado somente por líder direcionado para os equipamentos, porque o líder, a gente ainda não sabe explicar isso ainda, é uma questão que está em aberto no estudo. E a gente consegue explicar mais ou menos a quantos metros de distância o raio tem que chegar para que inicie um LAC nos edifícios. Então, aqui, depois daquela reconstrução 3D, a gente tem as projeções em X e Z, a projeção em Y e Z, e aqui a projeção em X e Y. Todos eles saíram da reconstrução do canal em 3D. Então, a gente descobriu também que aquele raio que passou, que iniciou um LAC, ele passou mais ou menos a 80 metros do P3. Então, ele passou muito próximo mesmo do edifício, e ali ele gerou o início de uma ionização na ponta do para-raio, e esse raio, o líder ascendente, começou a se propagar, só que como ele caiu em outro lugar, ele recolheu, então ele não seguiu em frente. Então, quais são os resultados que a gente espera com esse trabalho? A gente quer ver qual o comportamento do líder durante a descida até o local de impacto, se ele muda seu trajeto e quando isso ocorre, e se há alteração na velocidade do líder próximo ao impacto. 2, qual a causa do surgimento dos LACs e dos LANCs, gerados a partir de um relâmpago descendente, e por que ele pode se conectar ou não aos para-raios, e qual a distância que os relâmpagos passam próximo aos para-raios para iniciar um LANC. 3, a emissão de raio-x de um relâmpago ocorre de maneira direcional ou não. A partir dessa pergunta, tentar responder qual a distância necessária para um sensor de raio-x captar radiação. 4, qual a velocidade do líder em 3D? A gente vai comparar, a gente comparou a velocidade do 2D e 3D. É uma diferença muito grande, é uma razão de 1,61. Então, assim, comparando entre um e o outro, a gente tem um erro. E para compor o erro, ser adicionado as medições de 2D. E o quinto, que podemos falar sobre a tortuosidade do canal. Quando observando por ângulo diferente, ele muda a direção ou não. E qual o impacto dos estudos já realizados sobre o tema. Então, gente, obrigada. Eu deixo o texto didático para vocês baixarem lá. E tem um artigo também que a gente escreveu sobre o TCC. Então, lá está bem mais explicadinho tudo que a gente fez, o passo a passo. Professora? Daniele, muito obrigada. A gente tem, assim, várias perguntas aqui. Acho que agora o pessoal não está mais tímido lá no chat, né? Resolveu fazer perguntas. Então, vou passar aqui para você cada uma delas. O José Expedito Assis diz assim: professora, parabéns pelo trabalho. No estudo do ensino médio, acaba-se falando do relâmpago para trabalhar o poder das pontas nos para-raios. É isso mesmo, né? Sim, sim. A gente usou o poder das pontas para tentar explicar por que o para-raio tinha... E sim, porque quando a gente fala de para-raio, por que ele é para-raio? Porque ele foi projetado para receber essa descarga elétrica que vem da atmosfera. Então, assim, a gente estuda o poder das pontas por isso, para tentar explicar essa ionização que ocorre na ponta do para-raio, que é o poder das pontas. Então, dá para estudar a partir disso. Ok, tem mais uma pergunta aqui do Lucas Oliveira. Professora, tem algum estudo sobre o caminho que o relâmpago faz quando ele vai quebrando a rigidez elétrica? Se tiver, qual a importância? E aí o José Expedito complementa. Aproveitando, chega-se a medir a DDP? Então, tem estudo sim, a gente geralmente estuda a tortuosidade do canal,
porque a gente acha estranho, se a gente olhar, deixa eu só voltar aqui, rapidinho, aqui. Se a gente olhar essa imagem, a gente consegue perceber que o relâmpago, ele está vindo em um caminho. De repente, do nada, ele vem, puf, e vem conectar nesse para-raio aqui do P1. Então, assim, tem vários estudos nessa área de tortuosidade do canal, e tem, sim, um estudo relacionado à diferença de potencial. Então, se tiver interesse e tudo mais em relação a esses artigos, só tentar entrar em contato comigo depois, que eu posso até passar para você o artigo para você ler. Mas tem estudo sim, e no meu trabalho a gente fala um pouco sobre a tortuosidade do canal. Por exemplo, esse raio que a gente estudou aqui, ele passou 80 metros do P1, e, no entanto, teve o início de um link, mas ele foi se conectar no poste a 85 metros à frente. Então, assim, a corrente, o campo elétrico, naquela região do para-raio onde se iniciou o link, ele estava intenso, mas não foi intenso o suficiente para que ele atingisse, ele interceptasse, por exemplo, esse raio. Então, ele foi cair a 80 metros na frente. É um dos motivos de se estudar também a questão da proteção dos para-raios, né, se eles realmente são eficazes no que eles são propostos a fazer. Tudo certo? Ok, acho que respondeu. Qualquer coisa é só colocar ali no chat que a gente repassa a pergunta. Uma pergunta agora do Jefferson Carlos Pereira da Silva. Boa noite. Assim como tem estudo que prevê com antecedência a questão de abalos sísmicos, existe algum estudo que prevê relâmpagos? Então, a gente sabe que vai ter tempestade. A gente tem acesso, mas a gente só fica sabendo 15 minutos antes. Por exemplo, teve um dia que eu tinha saído do INPE, era 9h30 da noite, eu estava de plantão, eu decidi ir embora para casa, porque eu olhei para o céu e falei assim, não vai ter tempestade hoje. E 1 hora depois chegou um alerta de tempestade, tive que voltar correndo para o INPE. Então, assim, a gente fica sabendo sim, porque tem um aumento do campo elétrico naquela região. Então, os sistemas de detectores que estão próximos, ele vai detectar esse aumento do campo elétrico e vai lançar o alerta. Então, assim, se tiver tempestade, a gente fica sabendo 15 minutos antes que vai ter tempestade. Então, tem equipamentos que detectam, sim, as tempestades elétricas. Ok. O Jefferson ainda pergunta, né, a região de Porto Real, no estado do Rio de Janeiro, tem muita incidência de relâmpago. A que se deve isso? Tem alguma relação com a proximidade com a Serra da Mantiqueira, devido à umidade? Então, a gente conversou sobre isso há pouco tempo, eu conversei com o meu orientador sobre isso há pouco tempo, e a gente realmente verificou que aqui em Porto Real tem um pico, né? E Volta Redonda também não está muito atrás, 14,5%, a densidade 14,5% de descargas atmosféricas. Então, assim, a gente acha que é por causa ela é um vale, né? Porto Real é um vale. Então, a gente acha que é por causa das nuvens, sim, das montanhas. Então, gera ali meio que uma barreira. E aí a tempestade, a frente fria, por exemplo, que chega, ela entra ali e não consegue sair tão facilmente assim. Então, é por isso que a gente acha que tem um maior índice de densidade de descargas em Porto Real. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aí tem alguns comentários. O Lucas pediu, se possível, mandar os links no chat. Acho que são os links que você está mostrando agora. Aí, assim que você puder mandar, pode ser no final também, né? Porque daí, se você for utilizar a apresentação para apresentar alguma coisa, aí você pode colocar. Depois a gente também vai deixar a apresentação, se a Daniela disponibilizar, a gente deixa lá no link que eu vou passar para vocês também do site do Ciência em Casa. Então, lá vocês encontram os vídeos, encontram os links, enfim. Todo o material que a gente está apresentando aqui, a gente está disponibilizando também. Tem uma pergunta do João Carlos Martins. Quando se faz a reconstituição ponto a ponto, cerca de quantos pontos são coletados? Então, não tem um mínimo, né? Vai depender da resolução da câmera. E a V711 a gente tinha uma resolução de 364 por 294, se não me engano. Agora eu não lembro qual é a resolução dela. Então a imagem é pequena. Mas quando uma imagem é grande, a gente tem que cobrir todo o canal. Então, assim, ficam mais de 150 pontos. A gente sofre, quem pega o ponto sofre.
porque tem que preencher todo o canal, tem que ser um raio praticamente perfeito, né, na reconstrução. E aí ele faz uma conta, uma matriz, e ali ele intercepta quais são os pontos que tem num relâmpago e no outro, a partir dessas duas imagens em 2D, para ele fazer a reconstrução toda do canal. E foi o que a gente fez nessa parte aqui. Então eu peguei muitos pontos, mais de 150 pontos, para a gente fazer toda a reconstrução do canal. Essa parte que está aqui mais caidinha, que ficou uma parte estranha, foi a parte que ele encontrou num outro relâmpago que a gente pegou a imagem. Então, para apresentar esse trabalho na minha dissertação, eu vou cortar esses pontos que estão estranhos aqui, porque um raio ele não faz isso, né? E para deixar ele mais limpo, vamos dizer assim, mas são muitos pontos. Tem quanto mais pontos, melhor. Respondi? Ok, eu acho que sim, né? O Lucas Oliveira, professora, os relâmpagos ascendentes têm alguma coisa a ver com o magnetismo terrestre? Não, Lucas, ele tem a ver mesmo com o campo elétrico gerado ali naquela região, que intensifica, né? Você pode notar que todo raio ascendente, se você pegar as imagens dos raios ascendentes, eles ocorrerem em locais altos. Então, eu preciso ter uma estrutura muito alta, eu preciso ter uma parte pontuda nessa estrutura, para acumular o máximo de carga possível ali, para iniciar um líder conectivo, e aí a gente precisa também do relâmpago descendente passar muito próximo para estimular ainda mais essa parte do campo elétrico ali nessa região, para que inicie um líder ascendente. Então, é relacionado ao campo elétrico mesmo no local. Ok, mais alguma pergunta? Vou fazer uma minha aqui. Sim. Existe alguma cooperação internacional de pesquisa sobre relâmpagos? Eu vi que você fez aí uma apresentação a nível nacional, né? Então você consegue monitorar em algumas regiões do Brasil, mas existe uma cooperação internacional sobre a pesquisa com relâmpagos? Então, o INPE ele tem essa facilidade de você estar em contato com os pesquisadores de todo mundo. E sim, por exemplo, a câmera V1 e V2, ela veio da China, ela tinha até um nome engraçado, que era Xing Ling, mas sem ofensa, mas era porque ela veio da China, e os nomes tradicionais. Então a gente resolveu mudar para MV1 e MV2 para não ficar uma coisa muito assim. Mas ela veio de uma cooperação com a China, do Liu, se não me engano, e ali a gente conseguiu duas câmeras pequenas, que tem uma qualidade de imagem muito grande, e para filmar relâmpagos dentro do INPE. A gente testou ela em São Paulo, foi ela que pegou essa imagem do relâmpago, foi do relâmpago com o campo mais alto, né, que o pessoal chamou de super relâmpago, passou uma reportagem no Fantástico, foi de super relâmpago, foi essa câmera que pegou esse raio. E tem outras cooperações também. No trabalho, eu só apresentei, porque como eu apresentei só parte do trabalho, então eu não saí falando dos outros pesquisadores que desenvolveram. Mas quando a gente vê a questão do raio-x, por exemplo, a aluna de doutorado, a Edith, ela tem, por causa da Covid, teve esse problema, mas ela vai estudar com Duale, lá nos Estados Unidos, a parte de raio-x. E o Duale, ele é o pesquisador, vamos dizer assim, em alto nível na questão de raio-x. Então, ela vai para lá para terminar o doutorado dela lá, para estudar raio-x lá com Duale. E na questão da reconstrução 3D, tem o Gao, que foi o primeiro a desenvolver essa técnica de reconstrução, o Gao e o Liu, e o Lu. Então, assim, a gente pegou a ideia central do artigo do Gao para fazer a nossa reconstrução 3D. E tem o Rakov, tem o UMA também, que o professor está sempre em contato com eles. Então, assim, a gente tem a cooperação com... Eles mandam os raios lá de fora também para a gente analisar, então tem uma cooperação boa entre INPE e os pesquisadores fora do Brasil.
Ok. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho mais uma, assim, só para a gente fechar o trabalho. Só um aviso para o Reinaldo aí, que está com a câmera ligada, por favor, desligar. Né? A gente solicita aí que o Reinaldo desligue a câmera, como a gente solicitou no início. Obrigada, Reinaldo. Eu tenho uma última pergunta, então, relacionado mais à sua formação no IFRJ, Sim. Né? Eu queria saber de que forma, quanto, né, que a sua formação no IFRJ contribuiu para a escolha do seu tema de mestrado. Quer dizer, queria que você tentasse relatar, assim, né, qual a formação, apesar de ter sido uma formação na licenciatura, você teve uma formação também pedagógica bastante bem fundamentada, enfim. Eu queria que você tentasse relatar para a gente a importância das disciplinas, enfim, de tudo que você estudou no IFRJ, e que você passasse uma mensagem para os nossos alunos que estão aí no primeiro período, que estão iniciando, mal tiveram aula com a gente, já entraram nesse período de pandemia, né, de suspensão de aulas, e também aos outros alunos que estão aí no curso, na metade do curso, enfim, que mensagem que você passa para eles em relação à sua trajetória, em relação a como as disciplinas que você fez no IFRJ contribuíram para a tua escolha do mestrado? Então, o professor Paulo Vitor, eu acho que ele está na sala. Quando eu comecei a primeira vez com o professor Paulo Vitor, eu queria estudar os sistemas caóticos. Então, assim, o INPE e estudar relâmpagos veio de uma forma totalmente estranha para na minha vida, porque eu queria estudar os sistemas caóticos. E aí eu fui fazer um curso de inverno no INPE, e ali eu conheci as áreas de pesquisas dentro do INPE, que é o que eu acho interessante os alunos fazerem, quando estiver quase chegando próximo à formação, ou qualquer outro evento que você tenha a oportunidade de ir, tenha a oportunidade de participar, é interessante porque ele te coloca na frente do pesquisador, você tem esse contato aluno-pesquisador. E dentro dessas instituições, por exemplo, a gente foi na UFRJ, a gente foi na UF de Niterói. Então, assim, a gente entra em contato com todas as linhas de pesquisas que existem dentro do Brasil, que estão sendo feitas aqui no Brasil, também com cooperação fora. Existe a possibilidade de você estar estudando ainda dentro do Brasil e fazer a continuação do mestrado fora, aprender alguma outra coisa fora para trazer o conhecimento de volta para cá. Então, assim, eu tive contato com relâmpagos dentro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais durante um curso de inverno, que foi em 2017, e aí eu voltei com essa vontade de estudar relâmpagos. E aí foi onde mudou tudo. A gente mudou o TCC, que era uma coisa que estava virada para caos, virou relâmpago de uma hora para outra, que não deixa de ser um caos também, relâmpago, brincando. Mas, assim, dentro do Instituto Federal, a gente tem muito bons professores, e o legal é que a gente tem um contato também direto com o professor. Coisa que na UF, por exemplo, eu tinha, mas era muito pouco. E as aulas são muito boas, os professores são muito bem preparados, e a gente sai com uma bagagem muito boa de dentro do Instituto, assim, tanto para dar aula, quanto para entrar no meio acadêmico. Eu saio de uma licenciatura e vou para estudar geofísica espacial dentro do INPE. No início, a gente sente uma diferença, porque o ensino, a gente, quando entra no mestrado, a gente vai fazer disciplinas, né, e o ensino lá é bem puxado e você tem pouco tempo, porque você já tem que estar trabalhando na pesquisa e tem que estar estudando para as disciplinas. Então, assim, mas vale muito, muito a pena. A base do IFE é muito boa, eu já falei que os professores são muito bons, não vou ficar puxando o saco do professor, mas a gente tem ótimos profissionais dentro do INPE que te ajudam no que for necessário para que você dê continuidade aos seus estudos. Então, eu aconselho a quem se interessar pela área da pesquisa, que já vá olhando com carinho. Na própria sala de aula, a gente já tem noção mais ou menos do que a gente quer fazer. Por exemplo, o caos, eu vi com o professor Paulo Vitor, a gente conversou e, né, ia desenvolver essa ideia, mas eu não quis depois de conhecer outra possibilidade. Então, assim, é interessante você estar sempre olhando
O que te interessa dentro da física? O que eu quero estudar dentro da física? O que eu quero estudar dentro da matemática? E ali você já sai com uma visão do que você quer para o seu futuro. O que eu vou estudar? Se eu vou seguir a área acadêmica ou se eu vou seguir a área de pesquisa também, né? Então, acho que é isso. Acho que é se colocar à disposição para aprender, buscar conhecimento e perturbar os professores também dentro do instituto, porque eles sempre têm uma ideia boa e eles ajudam bastante os alunos, e eles te colocam para frente também, te auxiliam na escolha, né? Te mostram o caminho quando você geralmente fica confuso. Então, eu acho que é isso. Professora? Ok, Daniele, a gente agradece muito, né? Se alguém tiver mais alguma questão, ainda pode colocar ali no chat, a gente tem algum tempinho ainda. Eu agradeço muito a sua participação, eu acho que é muito significativo para a gente colocar a experiência de uma aluna, né, que passou pelo nosso instituto, se formou numa carreira de licenciatura, né? Você tem uma formação em licenciatura, fez as matérias pedagógicas, as matérias de ensino, as matérias em física, e eu acho muito importante você dar o seu relato, você mostrar o seu trabalho, uma forma de incentivar, né, os nossos alunos a continuarem nos estudos e procurarem, né, uma iniciação científica, porque eu acho que é uma experiência que realmente vale muito a pena. Muitas vezes a gente entra num curso de licenciatura e não sabe que existe a possibilidade de fazer uma iniciação científica, de pensar em pesquisa mesmo, né, em física. E eu acho que isso tem muito a contribuir também com o nosso trabalho, a gente vê refletido, né, nos nossos alunos, o trabalho que a gente teve lá no Instituto, e você é um exemplo disso, né? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Você está sempre aqui no nosso Ciência em Casa também, eu sempre vejo você assistindo às nossas palestras. Venha sempre que você tiver alguma novidade no seu trabalho, informa para a gente, para que a gente possa divulgar aqui também. Eu acho que foi uma palestra muito didática, né, muito relevante, o pessoal está te elogiando ali no chat, né? Só um aviso, eu coloquei ali a lista de presença, então peço para todo mundo colocar o nome e dar sugestões, né, para os nossos próximos temas. Coloquei também o link do nosso canal no YouTube, se vocês quiserem assistir essa palestra e as palestras anteriores, o link está ali no chat também. Tem o link no nosso site. No nosso site vocês vão encontrar os vídeos e também o material que os palestrantes disponibilizam, tá bom? Então, a gente agradece mais uma vez ali a professora Daniele. Na próxima semana, a gente tem uma palestra com o professor Marco Pacheco, e eu vou divulgar aí durante a semana nas nossas páginas do Facebook, do Instagram, enfim, vocês vão ficar sabendo do tema da palestra, vou enviar por e-mail também, tá bom? Muito obrigada, Daniele, obrigada pela presença de todos, espero que vocês estejam nas próximas palestras, né, na palestra da próxima semana também, e a gente conta com a presença de vocês, ok? Boa noite e até a próxima semana, então. Boa noite. Obrigada, professora. Boa noite a todos.